as disciplinas de ordem 2. Então, estou aguardando aí resposta da equipe de TI. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Eu vi que colocaram aqui que não estão ouvindo. Ah, então não é problema específico mesmo. Certo, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para dar alguns avisos iniciais. Mandem aí no chat qual o curso de vocês, qual semestre que vocês estão. Qual curso? Obrigada, Beatriz, por colocar aí no chat para mim, agradeço. E aí, qual o curso de vocês? Qual semestre que vocês estão fazendo? Enquanto vocês colocam aí no chat, eu vou colocar a nossa vinheta. Ah, galera de engenharia, praticamente. Engenharia de produção, engenharia ambiental e sanitária. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Hoje é o nosso primeiro encontro. Eu sou a professora mediadora, me chamo Fernanda Ferreira. Sou formada em Engenharia de Produção e tenho outras formações na área da educação. E fico responsável por conversar com vocês no chat, responder vocês no Fale com o Mediador, fazer a ponte entre vocês e o professor regente. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, alguma dificuldade, alguma questão sobre o sistema, vocês podem estar mandando mensagem aqui no nosso grupo, ou podem mandar mensagem também lá no Fale com o Mediador. E temos o professor regente, que é o professor Tiago, que vai ser o responsável por ministrar conteúdo, passar aí a disciplina para vocês e transformar a geometria analítica e a álgebra vetorial bem divertida. Pessoal, alguns avisos podem ser repetitivos, principalmente para quem já está há um tempinho na Uniaselv, mas estou vendo aqui que tem alguns acadêmicos que estão no primeiro semestre, então são avisos que precisam ser repetidos, até porque tem pessoas que estão entrando na aula pela primeira vez. Uma delas é que as nossas aulas são gravadas, então todos os nossos encontros são gravados. E a partir desse semestre já ficou disponível essa opção lá no Léo App de vocês. Clica na disciplina, vai em aulas gravadas. Claro que a aula que a gente vai assistir hoje já não vai estar disponível hoje mesmo no aplicativo, né? Tem um tempinho de demora, pode demorar ali uma semana. Mas se porventura não estiver disponível lá no chat, lá no Léo App de vocês, vocês podem vir aqui no chat do Teams, que ela fica disponível. Assim que finaliza a aula, ela aparece no final do encontro, tá? Se porventura, mesmo assim, vocês não conseguirem, aí vocês podem mandar uma mensagem, prof, não estou conseguindo ter acesso à aula, você poderia me encaminhar novamente o link? Que aí eu mando sem problema nenhum. De preferência, mandem aqui no chat da turma, porque como são muitas turmas, se você manda no meu PV, fica um pouquinho mais difícil de encontrar a aula, tá bom? Outra recomendação da Uniaselv é que a gente não entre nas aulas por link. Tanto é que nós, professores, não somos mais permitidos de encaminhar o link do encontro. Isso acontecia muito nos semestres anteriores, agora não mais, tá? Então, tem o e-mail institucional de vocês, entrem pelo Léo App. Eu sempre recomendo que vocês baixem ou instalem no computador o aplicativo do Teams.
Muitos acadêmicos confundem o Teams com esse daqui que vocês estão vendo na imagem. Esse daqui é o Leo App. O Leo App é muito importante para você ver o livro da disciplina, ver a trilha de aprendizagem, fazer as avaliações. O Teams é para os encontros online. Então, vai lá na sua Play Store ou vai lá no aplicativo para quem tem outro tipo de celular e coloca lá Teams. Quem quiser para baixar no computador, posso estar disponibilizando o link também pela Microsoft. E aí você fica muito mais respaldado para entrar nos encontros. Evita de você entrar em sala errada, tá bom? E aí, como vocês podem saber se vocês estão na sala certa? Quando vocês clicam na disciplina, que vocês vão lá em planos de ensino, tem o nome do professor regente e o nome do professor mediador. Então, é sempre bom, e eu sempre reforço, principalmente quando a disciplina de seminário interdisciplinar, ou de imersão, de estágio, que vocês cliquem para verificar o nome do professor regente e do professor mediador. Confirmou que é o professor Tiago, professora Fernanda, tudo certo, pode seguir os estudos. Além disso, lá na nossa trilha de aprendizagem, lá no nosso Léo App, a gente tem a trilha de aprendizagem, que tem um resumo aí sobre o nosso material, um resumo sobre o livro, um passo a passo para guiar vocês nos estudos. Então, é sempre interessante que vocês leiam um livro, que vocês leiam a trilha de aprendizagem, que vocês assistam os encontros online e que não fique só aqui, né? Vocês estão fazendo uma graduação, um nível superior. Então, pesquisem mais, assistam mais, leiam outros livros, vejam vídeos no YouTube ou em outros sites, mas sempre busquem mais porque isso vai agregar na vida de vocês. Então, nós temos aí 4 encontros da disciplina. Hoje é o nosso primeiro encontro, dia 19 de agosto. Nosso segundo encontro vai ser dia 26, terceiro, dia 2 de setembro, e o nosso último encontro, dia 9 de setembro. A Delfa levantou a mão, eu só vou terminar de explicar, e aí eu abro o microfone para você, tá bom? As nossas avaliações, nós temos 4 avaliações, sendo que 3 são feitas presencial, ou 3 são feitas online e uma é feita presencial no polo. Avaliação 1, referente à unidade 1 do livro. Avaliação 2, referente à unidade 2 do livro. E avaliação 3 e 4, referente a todo o conteúdo do livro. Mas o que eu recomendo para os acadêmicos? Avaliação 1, 2 e 3, vocês vão fazer em casa. E aí eu já vi acadêmico falando assim, se a avaliação 1 é só sobre a unidade 1, eu não vou olhar outra coisa. Não vou olhar a unidade 2. Mas vejam só, vocês estão em casa, vocês têm acesso ao livro. Se porventura você está fazendo a sua prova e verificou que alguma questão não está condizente ali com a unidade 1, dá uma olhadinha na unidade 2. Se vê que está na unidade 2, espera o encontro, espera a aula, assiste a aula e aguarda para fazer a avaliação. Até porque vocês têm um período ali de 15 dias. Dá tempo para fazer isso. Nossa primeira avaliação vai abrir semana que vem, segunda-feira, dia 25 de agosto. A segunda e a terceira, dia 1º de setembro. E a avaliação 4, ela já está disponível no Polo. É muito importante que você já faça o agendamento de vocês. Quem disponibiliza o dia e horário é o Polo, então isso pode mudar de cidade para cidade. Então, já verifiquem a disponibilidade do Polo de vocês e organizem conforme a agenda de vocês também. Como vocês já devem saber, nós não temos mais grupo de WhatsApp, mas vocês podem estar utilizando esse grupo aqui do Teams. Aqui vocês podem mandar imagem, podem mandar áudio, mensagens, e aqui está todo mundo da turma. Então, é bem mais viável que o grupo de WhatsApp, até porque a Uniacel ela precisava de uma ferramenta. Ela precisava de uma ferramenta que controlasse, né, que fosse mais profissional, e no WhatsApp não tinha esse controle. Professor mediador e regente, fica até o final do semestre? Não.
vai mudar disciplina a disciplina. Pode ser que um dia vocês encontrem novamente o professor Tiago, ou que vocês me encontrem também, mas está sempre mesclando. A atividade de extensão. Alguém já viu? Alguém já deu uma olhadinha? Sabem o que é? Nunca ouviram falar? Como vocês estão com relação a isso? Perfeito, o Matheus falou que não sabe o que é atividade de extensão. Lá em 2018, o MEC, ele abriu uma resolução, ele colocou uma resolução que a partir de 2023 todos os cursos deveriam ter uma carga horária para atividades de extensão. Isso não é uma invenção da Uniaselv, tá? Qualquer instituição que você for, que for regulamentada pelo MEC, ela vai ter essa carga horária de extensão. Qual é a carga horária de extensão? Ela é 10% da carga horária do seu curso. Então, vocês conseguem ter essa informação lá no AVA de vocês. Quando vocês entram lá no Leo App, tá aqui numa telinha bem no início. Se você vai pelo computador, na barra lateral, lá pelas últimas informações, tem as extensões. O que são as atividades de extensões? São projetos. Lá no seu AVA vai ter diversos projetos. Tem projetos sociais, tem projeto para fazer na escola, em empresa. E aí você vai ver o que é viável para você, o que você consegue fazer e vai fazendo aos poucos. Professor, eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma quantidade por semestre? Não, você tem o curso inteiro para fazer a sua carga horária. Eu só não recomendo que você deixe para o último semestre, tá? Eu vou mandar também aqui depois uma imagem que tem alguns QR Codes que mostra que encaminha vocês para links de resumo sobre extensões que podem estar guiando. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando também. A Delphi levantou a mão, pode falar. 2 minutinhos. Delfa? Será que ela levantou errado? Peraí, tá me ouvindo agora? Agora eu tô. É que o microfone estava fechado. Então, a senhora professora, como é teu nome? Fernanda. Tá, Fernanda. A outra aula, a primeira aula, eu não tive porque eu já tinha feito a disciplina no outro curso, né? Não sei se a Uhum. senhora... Eu já conversei com as meninas aqui do Polo de Guaíba e tô começando aí com vocês aí. Vamos lá. Perfeito, seja bem-vinda, tá? Eu não vou poder assistir sempre essa. Hoje, agora mesmo, eu não vou estar assistindo, eu vou desligar o telefone que eu vou botar para carregar, porque tá em 12, 19. Eu vou botar para carregar e eu não vou poder assistir. Mas as meninas me falou que tem gravado que a gente pode assistir depois, né? Isso, todas as aulas são gravadas. Se você não puder estar presente por alguma situação, aí você pode assistir depois. Tá. Mas aí eu nem perguntei às meninas aqui direito onde é que eu entro para assistir a aula gravada. Lá no seu Léo App tem a opção aula gravada, aí você pode clicar lá. Só que Tá, aí a tá. aula de hoje ela demora um pouquinho para entrar, tá? É, porque eu já sou de Selva e já tem ano, que eu já fiz de graduação, né, de gestão ambiental, tenho mais uma pós e mais outra pós e por aí vai. E agora entrei nessa aí, vamos lá, esses 5 anos aí, só alegria. Tá certo, seja bem-vinda, Delphi. Feito, eu vou ter que desligar que eu vou botar para carregar, tá em 18 ali. Aí o celular, Certo, cheguei agora em casa, tá? Mas aí eu vou tá bom. assistir a aula lá, vou lá e assisto lá. Tá bom então. Professora. Então tá, Tudo o certo, colega, tudo o bem. colega tá rindo ali, ó. Vai rir, se prepare não, viu? Se prepare, 5 aninhos aí. E,
Tá bom, então, Delfa, eu agradeço, tá? Que agora eu vou passar a Pronto. palavra pro professor. E eu até peço pro Douglas mandar a dúvida que ele tem, se for comigo, no chat, porque já acabou meu tempo. Eu fui aluna do professor. Ai, esqueci agora o nome dele. Esqueci agora. O que teve o bebezinho agora, o. Esqueci. Na gestão. Lucas. Não conheço, professor Lucas. Isso, eu fui aluna dele. Dei muito trabalho. É brincadeira. Mas eu fui aluna. Já me formei, tem 2 anos já que eu terminei a graduação de gestão. Aí iniciei uma pós, já me formei também. E agora vou fazer outra pós. E essa engenharia agora de produção que eu estou fazendo. Tá bom, então, Delfa. Obrigada pela participação. E até o próximo encontro. Até o próximo, amor. Obrigada, eu que agradeço. Nada. Professor, pode ficar à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, sobre o que eu falei, pode mandar no chat que eu vou respondendo vocês. Boa noite, pessoal. Tchururu, tudo bem? Olha, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Uma alegria muito grande. Caramba, 146 pessoas conectadas. Até onde eu consegui fotografar era 102, depois eu desisti. Muito bom, estou muito feliz de estar com vocês, viu? Eu já vou me apresentar logo logo e vocês vão descobrir o que é o Tchururu, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade também em participar, tá bom? O chat aí está à disposição de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver minha tela? Está aparecendo para vocês minha tela? Ótimo, Assim, ótimo, prof. ótimo. Muito bom. Então, é a primeira aula de geometria analítica e álgebra vetorial. Então, sejam bem-vindos, viu? Vamos nos conhecer um pouquinho antes. A primeira aula, pessoal, ela geralmente é assim mesmo, né? É mais descontraída, mas não se preocupem, porque lá na quarta aula, que não tem mais conteúdo, eu faço um apanhadão geral. A quarta aula a gente se esbalda de fazer exercício, tá bom? Então não se preocupem não. A primeira aula é mais para descontraída mesmo, para a gente se conhecer. Então quem é o professor Tiago, né? Então, primeiramente, o que é tchururu? Tchururu é uma palavra que eu inventei para cumprimentar as pessoas e acabou pegando, né? Então, meus alunos hoje me conhecem como tchururu. Então, eles dizem que apelido só pega quando a gente não gosta, até que pegou e, e eu gosto. Eu gosto do tchururu, né? Então, eu sempre cumprimento. E aí, beleza, tchururu? E aí, às vezes, eu tô no meio do mercado assim, e escuto lá assim, ô, professor, tchururu, né? Então, pegou. Acabou ficando meu apelido. Sou de Minas Gerais, você deve já ter percebido pelo meu sotaque, carregado. Sou apaixonado por exatas, sou formado em licenciatura. A minha primeira formação foi em eletrotécnica. Eu ainda estava cursando o ensino médio, terminei o ensino médio com 15 anos, comecei em engenharia civil. Depois formei em licenciatura em física, química, matemática e ciências biológicas nessa sequência. Fiz várias pós-graduações, estou terminando o mestrado em física e já vou começar o doutorado em química agora, mais no final de setembro, tá? Na USP de São Carlos. Tenho 40 anos, tá? Ó, tem uma conterrânea ali, ó, Betim, Chururu, muito bom, Karina. Sou filho da Uniaselv, então de todas essas formações que eu falei para vocês, 4 delas eu fiz na Uniaselv de uma só vez. Então conheço bem o que vocês estão passando e o que vão passar. Então a gente vai sorrir junto, se precisar a gente chora junto também, tá bom? Sou escritor nas horas vagas, esse é meu hobby. Nas horas vagas eu gosto de escrever, principalmente poemas.
tá bom? Para quem não sabe, poemas combina com exatas, porque a matemática, por exemplo, é uma poesia natural. Pelo menos eu acho assim. E agora é a sua vez. Ah, eu coloquei meu Instagram aqui porque eu sempre posto solução de exercícios, coisas assim, sempre relacionadas com exatas e com o que eu escrevo. No meu Instagram, se você quiser me seguir lá, fica à vontade, tá bom? E agora, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês também, né? A Delfa já falou bastante, um pouquinho dela. Mas escrevam aí no chat, olha aí, várias pessoas já estão escrevendo aí, ó. Sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Já vi que tem ali muitos conterrâneos daqui de Minas Gerais também, né? Tá com 150 pessoas na sala. Vai escrevendo aí para a gente conhecer, tá bom? A gente gostaria de saber mais a respeito de você. Nós vamos ter 4 aulas para poder nos conhecer melhor. Beleza? E aí, vamos fazer aqui um check-in emocional, né? Então, qual Einstein representa melhor o seu estado de espírito para essa aula de hoje? Você está mais concentrado, pronto para encarar os desafios matemáticos? Você está leve, pronto para uma aula tranquila, equilibrada, tchururu? Você está meio impaciente, né? Para quem não sabe, o Einstein colocou essa língua de fora aí, foi porque ele estava cansado de tanto fotógrafo, aí ele pôs a língua. Né? Então, às vezes você está impaciente também, cansado, você está assim? Ou você está preparado para mergulhar nos conteúdos? Escreva aí no chat, por favor. Você tem uns minutinhos aí para você escrever. Eu quero saber como é que está seu estado de espírito hoje. Olha lá, a Maria está preparada para conhecer, para melhorar, para mergulhar nos conteúdos, né? Quem mais aí? Escreva aí, pessoal. Peraí que o meu chat aqui foi lá para cima. Ah lá. Deixa eu ver. Não sei o que está acontecendo aqui. Que o meu chat não está aparecendo direito aqui. Ah, agora apareceu 4, 2. Muito bom. Pessoal, vai escrevendo aí. A professora Fernanda vai também me ajudando, tá? Se vocês tiverem dúvidas durante as aulas. Beleza? Se você marcar a gente com arroba, fica até mais fácil também, tá bom? Beleza? Então tá. Cronograma da nossa aula. Então nós vamos começar com orientações iniciais, apresentação da disciplina, orientações referente à unidade 1, recados e orientações finais, tá? Nós temos aí o plano de ensino que nós utilizamos para essa disciplina. Ela está lá no seu AVA, você pode acessar e você vai descobrir então a ementa, né? A ementa, o que você vai aprender, propõe-se aprender nessa disciplina, o objetivo dela, tá? E algumas bibliografias importantes. Você vai encontrar lá no seu AVA, lá em plano de ensino. Aqui nós temos uma visão geral, tá? Unidade 1, matrizes e sistemas lineares. Unidade 2, vetores e suas aplicações. Unidade 3, de fato, a geometria analítica. Vocês vão ver que álgebra e geometria analítica tem tudo a ver, por isso que elas estão na mesma disciplina, tá? Uma colabora com a outra, uma está relacionada com a outra. Nós vamos começar na unidade 1, que é hoje, matrizes, determinantes e inversão de matrizes, sistemas lineares. Agora eu gostaria de deixar claro para vocês, pessoal, que aqui a gente não consegue abordar todos os conteúdos, a gente não consegue falar de todas as coisas, aqui a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Mas nada substitui você entrar no seu, lá no seu AVA e fazer o seu estudo, você estudar de fato, você precisa estudar, né? A gente está à disposição, se você precisar mandar dúvidas no Teams, eu sempre respondo, eu tenho um prazer imenso de responder meus alunos, tá? Fiquem à vontade. Aqui a gente vai tentar abordar o máximo que a gente puder. Ok? Muito bom.
As trilhas de aprendizagem estão aí, né? Você também tem vídeos lá nas trilhas de aprendizagem que você pode assistir, tá? Para resolver exercícios, tem autoatividades para você desenvolver e assim por diante. Qual que é o objetivo, então, dessa disciplina? Geometria analítica e álgebra vetorial, né? Quando a gente fala de álgebra, a gente está falando de matrizes. Aquela lista de números, né, de elementos. Determinantes, nós vamos aprender aqui como calcular o determinante de cada matriz. Sistemas de equações lineares, né? Nós vamos ver aqui para que serve isso, né? No que nós utilizamos isso. Operações vetoriais, nós vamos também demonstrar autovalores, autovetores e assim por diante. Nós vamos ver como que isso está relacionado com problemas geométricos e algébricos. Por isso que essa é uma disciplina base de todas as engenharias. Todas as engenharias. Por quê? Porque ela justamente traz solução para problemas geométricos e algébricos. Então une geometria e álgebra. E nós vamos ver isso ao longo do nosso curso, tá bom? Matrizes e sistemas lineares. Vamos começar de fato, então, agora, mergulhar no conteúdo. Então, a matemática presente no nosso cotidiano, ela sempre teve o desafio de ser representada. Né? Representada. De alguma forma. Os fenômenos que nós vemos no nosso entorno, no nosso dia a dia, precisa ser representado de uma forma matemática. Isso é necessário. Principalmente na engenharia, na economia, na elétrica e assim vai. Nós temos essa necessidade. E aí surgiu, então, a álgebra linear, que é uma sub-área da matemática e que utiliza, então, o estudo de matrizes e sistemas lineares. Em todas essas áreas que nós temos aí, engenharia, informática, finanças e assim por diante. O que são matrizes? Né? Qual que é o objetivo delas? Elas ajudam em projetos de estruturas, análise de circuitos, estudo de elasticidade, modelos populacionais. Elas trazem uma análise mais profunda para cada uma dessas coisas, desses problemas que nós temos aí. Então, nós iniciaremos os nossos estudos apresentando os conceitos fundamentais. Não desconsidere esses conceitos fundamentais como se fosse algo desnecessário, tá? Depois você vai perceber que tudo é importante. Em algum momento você vai perceber isso. E aí você vai lembrar do que eu estou dizendo, tá? Matrizes é uma ferramenta poderosa. E eu vou te contar uma historinha rápida aqui, muito importante, tá? O ano era 1905, nós estávamos em pleno século XX, e aí então Einstein abalou o mundo com o estudo da relatividade. Ele começou a trazer então uma física diferente, uma física quântica, uma mecânica quântica, né? Uma física moderna, diferente da newtoniana que a gente conhecia antes. Acontece que alguns cientistas desenvolveram algumas equações que eram difíceis de ser analisadas. Por exemplo, Max Planck, quando ele fez a equação do corpo negro, da radiação do corpo negro. Difícil de contabilizar, de quantizar aquilo, né? E aí, então, foi em 1925 que, então, a natureza, ela começou a dizer o seguinte, era como se ela dissesse o seguinte: vocês estão tentando me medir com réguas quebradas. Em 1925, então, um jovem chamado Heisenberg, ele desenvolve uma forma de analisar a mecânica quântica usando matrizes. Pasme vocês, porque todos os físicos da época dele não conseguiam entender como que você poderia representar
equações como aquela de Schrödinger, de Max Planck, de de Broglie, através de matrizes. E ele fez isso. Inclusive, olha que interessante, você vai perceber durante a nossa aula que as multiplicações de matriz, elas não são comutativas. É diferente de um número. Se você multiplica 2 vezes 3, é 6. E 3 vezes 2 é 6 também. Matrizes não. Se você multiplica a matriz A por B, é diferente de B por A. E foi exatamente isso que Heisenberg percebeu que representava o que ele trouxe mais tarde como teoria da incerteza. Olha que interessante, né? Uma coisa simplesmente poderosa são as matrizes. Bom, então, o que são matrizes? São tabelas compostas de linhas e colunas e nós manipulamos essas matrizes, né? Primeiramente, deixa eu explicar para vocês que existe uma notação, tá? Uma notação. A gente sempre usa matrizes com letra maiúscula. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma matriz A, né? Nós podemos ter uma matriz B, uma matriz C, tá? A ordem dessa matriz a gente representa assim, ó, M por N, tá? O M é o número de linhas, o N é o número de colunas, certo? Então, M por N é a ordem da matriz. Como que nós representamos os elementos dentro de uma matriz? A gente representa com a letra minúscula. Então, se eu tenho aqui uma matriz A, né? Uma matriz A, por exemplo, 2 por 2, então eu posso ter tanto em colchetes como em parêntese, tá? Colchetes ou parêntese. Então, como que eu vou representar? O primeiro elemento da linha 1, coluna 1. Elemento da linha 1, coluna 2. Elemento da linha 1, coluna 3. Fechei aqui. Elemento 2 da coluna 1, ou melhor, desculpa, pessoal, aqui eu pus 2 por 3 aqui. Desculpa, eu vou pôr aqui, ó, 2 por 3, 3 colunas, certo? Elemento 2, coluna 2, elemento 2, coluna 3, certo? Então é assim que nós representamos os elementos dentro de uma matriz. Ou seja, os elementos, eles são genericamente representados por uma letra minúscula I e J. O I é a linha, o J é a coluna, tá bom? Então isso aí é a notação que nós usamos para matriz. Você pode ter matrizes também com parêntese assim, parêntese grandão, tá? Assim você não deve usar para matrizes. Por quê? Porque assim nós usamos para determinantes, você vai ver depois. Eu coloquei aqui, ó, tudo que eu estou escrevendo ao vivo para vocês, eu também escrevi antes, né? Deixei escrito antes, porque depois eu te envio esses slides, tá? E aí você pode tirar proveito daquilo que eu escrevi aqui, tá? Beleza? Então, construção de matrizes através de uma fórmula. Isso aqui que você está vendo, pessoal, é chamado de lei de formação. Lei de formação. Isso aqui pode cair na tua prova, tá? Eu lembro que caiu na minha, na Uniaselv, inclusive, quando eu estava fazendo matemática na Uniaselv. Como que você faz? Como você constrói uma matriz a partir de uma lei de formação? A lei de formação é isso que você está vendo aqui, ó. O elemento A e J, ele vai ser igual a I mais 2J para I maior ou igual a J. Vou mostrar para vocês, ó. Então eu tenho aqui uma matriz A,
certo? Tem aqui uma matriz A. E aí eu vou fazer essa matriz 2 por 2, certo? Então, o primeiro elemento aqui é A11, o segundo aqui é A12. Aqui eu tenho A21, aqui eu tenho A22, certo? Linha e coluna. O primeiro número é linha, o segundo linha é coluna. Eu quero então agora, saber quais são os elementos que eu vou botar aqui dentro. Eu vou seguir essa lei de formação. Então, olha só, onde o I é maior ou igual a J, onde que ele é maior ou igual a J? Então, aqui ele é igual a J, certo? Aqui ele é igual a J, certo? Aqui ele é maior do que J. Aqui não. Aqui ele é menor do que J. Onde ele é menor do que J, eu coloco 0. Tá? Então, onde I é menor do que J, então é 0. Nos outros, eu sigo essa linha de essa lei de formação. Então, vamos seguir a lei de formação e vamos fazer, ó. Vamos fazer. Então, 1 mais 2 vezes 1, né? Então, 1 mais 2 vezes 1. Aqui, 1 mais... Ou melhor, aqui é 2 mais 2 vezes 1. Aqui é 0, porque aqui o I é menor do que J, tá? E aqui, 2 mais 2 vezes 2. Pronto. Então, aqui eu tenho a minha matriz, ó. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Aqui é 0. 2 vezes 1 é 2, com mais 2 aqui é 4. 2 vezes 2 é 4, com mais 2 aqui é 6. Pronto. Então, eu construí a minha matriz a partir de uma lei de formação. Não se preocupe, porque eu coloquei um exemplo para você aqui, ó. Olha um exemplo aí. Eu quero construir uma matriz 3 por 3. Tá aqui, ó, uma matriz 3 por 3. Aqui eu tenho a lei de formação, onde I é maior ou igual a J, e onde não é, então, onde I for menor do que J, então vai ser 0. Eu uso, então, essa lei de formação e, olha lá, construir a minha matriz, ó. Certo? Aqui do lado você vê os cálculos que eu fiz para cada um dos elementos. Beleza? Vamos seguir em frente, então. Tipologia das matrizes. O que é uma matriz transposta? Uma matriz transposta é aquela que eu troco de posição linha por coluna. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma matriz, essa linha 1, 3, 5, e essa linha 2, 4, 6. Qual que é a transposta dela? O que era linha virou coluna. O que era linha virou coluna. Então, essa é a transposta. Vamos deixar a Tainá perguntar, por favor? Ela levantou a mão primeiro. Fernanda, você pode liberar para ela, por gentileza? Já liberei, prof. Pode falar, Tainá. Então, tá escutando? Sim. Sempre que o I for menor que o J é 0? Não, isso vai estar escrito na lei de formação para você, tá? Isso vai estar escrito na lei de formação para você. No caso aqui, eu esqueci de colocar na lei de formação, mas sempre vai estar para você o seguinte: onde I é maior ou igual a J, tem uma lei. Onde ele for menor do que J, tem uma outra lei, né? Pode ser 0 e pode ser uma outra lei. Ah, tá. Tá bom. Eu achei você vai seguir a lei dessa forma. Eu achei que era da fórmula daí. Não. Certo? Certo. Então, a transposta. Então, aí nós temos a transposta. O que é uma matriz oposta? Uma matriz oposta é aquela que eu simplesmente troco os sinais dos elementos. Tá? Então, aqui eu tenho a matriz A. Veja. Observe que a matriz oposta,
que eu uso menos A é exatamente trocar os sinais de cada elemento dentro da matriz. Tá? Então você tem lá o menos 3, agora ele é 3. Você tinha o 7, agora é menos 7. Você tinha o 0, continua 0. Você tinha o menos 4, agora é 4. Então cuidado, viu? Nós temos matriz transposta. Você troca linha por coluna. Você tem matriz oposta. Você troca os sinais dos elementos. Cuidado, porque daqui a pouco a gente vai falar de matriz inversa. Cuidado para você não confundir. Tá certo? Bom, o que é matriz quadrada? Matriz quadrada, ela é a nossa queridinha. Por que ela é nossa queridinha? Porque nós utilizamos ela demais. Não dá para calcular determinante se a matriz não for quadrada, para você ter uma ideia. Então, todo determinante é quadrado. Então, matriz quadrada é o quê? É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. E aí nós nem falamos mais 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. A gente diz ordem 2, ordem 3, ordem 4, porque ela é quadrada. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Olha um exemplo aqui. Tá vendo? Então, isso aqui é uma matriz quadrada. Automaticamente, o que é uma matriz retangular? Uma matriz retangular é algo desse tipo aqui, ó. Isso é retangular. Por quê? Porque o número de linhas é diferente do número de colunas, tá? Matriz triangular. Nós temos matriz triangular superior e matriz triangular inferior. E temos matriz diagonal. Já vou apresentar para vocês as 3 classificações agora. O que é uma matriz triangular superior? É aquela que quando você marca a diagonal principal, todos os elementos abaixo da diagonal principal é 0. Se todos os elementos abaixo é 0, ela é chamada de triangular superior. Tá? O que é a triangular inferior? Mesma concepção. Traçou a diagonal principal, todos os elementos acima são nulos. E o que é matriz diagonal? Apenas os elementos da diagonal principal são não nulos, como você pode observar aí. E aqui você já aprende uma coisa muito importante, que você vai usar o resto do curso. O que é diagonal principal é essa que parte do primeiro elemento, descendo à sua direita. Parte do primeiro elemento, descendo à sua direita. Parte do primeiro elemento, descendo à sua direita. Não se esqueça. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com determinante, você vai ver que a gente precisa fazer diagonais principais menos diagonais secundárias. Então não pode trocar de posição as diagonais. Ok? O que é matriz identidade? Cara, isso aqui é muito importante. Pode parecer que não, mas é muito importante. A diagonal, a matriz identidade, ela é o elemento neutro das matrizes. Qual que é o elemento neutro da soma? O 0. Quando você faz 1 mais 0, é 1. 2 mais 0 é 1. Então, o 0 é o elemento neutro da soma. Qual que é o elemento neutro da multiplicação? O 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. O que é a matriz identidade? É o elemento neutro das matrizes. Por quê? Porque o determinante dela é sempre 1. Tá? Nós ainda vamos entrar em determinante, mas já saiba que é 1. E como que é essa matriz identidade? Ela é uma matriz que só tem elementos não neutros na diagonal principal, mas esses elementos são sempre 1. Então, o que é uma matriz identidade de ordem 2? Ah, e ela é sempre quadrada, tá bom? Sempre quadrada. Então, de ordem 2,
1, 1, 0, 0. Isso aqui é uma matriz identidade de ordem 2. O que é uma matriz identidade de ordem 3? 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí você tem a de ordem 4 que eu já botei aí para você. É importante? Muito. Muito importante. Você vai perceber ao longo não só dessa matéria, mas também quando você for fazer cálculo numérico. Tá bom? O que é matriz simétrica? Matriz simétrica é aquela que quando você traça a diagonal principal, os elementos abaixo e acima existe uma simetria. É como se você tivesse colocado um espelho aqui, ó. Um espelho. Veja que o -3 é simétrico ao -3. Que o 4 é simétrico ao 4. Que o 1 é simétrico ao 1. Percebeu? Então isso é uma matriz simétrica. O que é uma matriz nula? Uma matriz nula é aquela que só tem zeros. Ok? Muito bem. Essas atividades não vai dar tempo da gente fazer hoje. Eu prefiro deixar para vocês fazerem depois e se tiverem dúvidas me procurar. É claro que eu já deixei tudo descrito aí bonitinho para você fazer, tá? Então, o que é adição e subtração de matrizes? Adição e subtração é muito simples, pessoal. Muito simples. Por quê? Porque você vai sempre pegar o seguinte, ó. Então, eu tenho matriz A, 2, 1, 4, -3. Eu tenho uma matriz B, 1, 4, 3, 2. Eu quero fazer A mais B. Como que eu faço? É só você pegar os elementos correspondentes e somar. Correspondentes. Então, você tem aqui o 2, você soma com 1, dá 3. 1 com 4, dá 5. 4 com 3, dá 7. -3 com 2, dá -1. Então, observe que para você fazer soma de matrizes, elas têm que ter o mesmo formato. Ok? Não dá para você fazer soma e subtração se elas tiverem formatos diferentes. Beleza? Agora, subtração é a mesma coisa. Eu nem vou ensinar aqui para a gente ganhar tempo. Mas é a mesma coisa, tá? Parece que o Rafael levantou a mão. Por favor, Rafael. Ok, desculpa. Isso significa que você pode somar matrizes de ordens diferentes, mas também sejam quadradas? Sim, você pode somar. Eu entendi a sua pergunta. Não precisa ser quadrada, é isso que você perguntou. Pode ser retangular, por exemplo? Sim, você pode somar desde que a matriz que você está somando a outra tem que ter o mesmo formato. Se uma é 2 por 2 ou 2 por 3, a outra tem que ser 2 por 2 ou 2 por 3. Você não pode somar uma 2 por 2 com uma 2 por 3. A própria lógica te mostra isso. Se você está somando elementos na mesma posição, como que você vai somar se o formato for diferente? Entendeu? Eu imaginaria Certo? que você considera os elementos faltantes como zero, mas entendi. Obrigado. Não pode. Não pode, tá? Soma e subtração não pode. Tem que ter o mesmo formato. Você só soma. Inclusive, eu botei isso aqui para você, ó. Condição para operar. As matrizes devem ter a mesma ordem, mesmo número de linhas e colunas. Beleza? Ok, obrigado, professor. Por nada. Então, subtração é a mesma coisa, só que menos. Tá? Então, um exemplo aí de adição para você, ó. Você tem aí aí, ó, são duas matrizes retangulares. Não tem problema. Veja que elas têm o mesmo formato, a mesma ordem. Olha lá. Então você somou, ok. Exemplo de subtração. Olha lá. Então você subtraiu
A de B, né? Então você tem lá. Beleza? Esses exemplos eu vou enviar depois tudo nos slides para vocês. Multiplicação de matriz por um número real. É muito simples também, pessoal. Por quê? Porque o número multiplica todo mundo que está lá dentro. Tá? Então eu tenho aqui uma matriz A. Tenho aqui uma matriz A. 1, 3, menos 2, 1. Por exemplo, eu quero multiplicar pelo número, pelo escalar, né? Tem livros que usam a palavra escalar. Vou multiplicar por um escalar, né? Ou eu vou multiplicar por um número real, né? Certo? Então, tem livros que traz as duas notações. É importante, parece uma coisa tão ridícula, né? Eu multiplicar isso aqui por 3, por exemplo. O K que eu quero multiplicar aqui, ó, o K é 3. Parece uma coisa tão ridícula. Porém, pessoal, quando a gente está falando de álgebra vetorial, é extremamente importante isso aqui. Você vai ver principalmente isso aplicado à física, por exemplo. A gente vai chegar nisso ainda. Então, como que eu faço? A prática é muito simples. 3 vezes o número que está lá dentro. Então, 3A é 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 1, 3. Simples assim. Quando você está multiplicando uma matriz por um número real, um número escalar, é assim que você faz. Beleza? Agora é que a porca torce o rabo. Porque agora nós vamos falar de multiplicação de matrizes, uma pela outra. Tá? Aí as coisas mudam um pouquinho de figura. Multiplicação de matrizes. Então, imagine que você tem, preste atenção agora na condição, tá? Preste atenção na condição. Você tem aqui uma matriz que a ordem dela é M por N. Eu quero multiplicar ela por uma matriz B, certo? E essa matriz B, ela é N por Q. Você vai entender por que eu usei o Q aqui na anotação, tá? Quero que você entenda uma coisa. Eu só posso multiplicar uma matriz pela outra, eu só posso se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, se é igual, ok, eu posso multiplicar. E qual vai ser a matriz produto? A matriz que eu vou chamar de P, que é a mesma coisa que A vezes B. Qual que vai ser o formato dela? O formato dela vai pegar o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então eu já adianto para você que essa matriz produto, ela vai ser na ordem de M por Q. Certo? Então veja, a primeira coisa que você tem que analisar é se a matriz pode ser multiplicada. Se ela não pode ser multiplicada, não dá, né? Se ela não tiver o número de linhas, o número de colunas de A não for igual ao número de linhas de B, esquece, você não pode multiplicar. Mas se for igual, você pode. E qual que vai ser o formato da matriz produto? O número de linhas de A e o número de colunas de B. Beleza? Eu escrevi tudo isso para você aqui. Para depois você poder fazer. Ó, eu trouxe aqui um exemplo que eu vou conseguir demonstrar para você vários conceitos importantes de uma só vez. Então preste atenção que eu vou fazer ao vivo.
E aqui eu vou conseguir mostrar para você vários conceitos. Primeiro conceito, multiplicação de matrizes. Isso que eu acabei de ensinar para você. Nós vamos fazer aqui ao vivo uma multiplicação de matrizes. Eu vou mostrar para você o que é uma matriz inversa. Eu vou mostrar para você para que serve uma matriz identidade. E já vou adentrar em sistemas lineares. Tudo de uma vez só. Beleza? Então preste atenção no bizu, que agora chegou a nossa hora. Veja essa matriz aí, ela é uma matriz quadrada 2 por 2. Vamos começar a entender o que é uma matriz inversa. Veja, matriz oposta é quando você troca os sinais dos elementos. Matriz transposta é quando você troca de posição, o que é linha vira coluna. E o que é matriz inversa? Matriz inversa, para você entender o que é uma matriz inversa, vamos pensar no inverso de um número. O que é o inverso de um número? Você tem aqui, por exemplo, ó, o número 2. Qual que é o inverso de 2? É meio. Por que eu sei que o inverso de 2 é meio? Porque se eu multiplicar o número primitivo pelo seu inverso, qual que é o resultado? O elemento neutro da multiplicação, que é 1. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2 é 1. Então, número inverso é aquele que quando eu pego o original, multiplico pelo seu inverso, o resultado é o elemento neutro da multiplicação, o 1. O que é uma matriz inversa? É aquela que quando eu multiplico pela sua original, o resultado é o elemento neutro das matrizes. E quem é o elemento neutro das matrizes? A matriz identidade. Ou seja, o que é uma matriz inversa? É uma matriz que eu vou chamar de... É uma matriz que eu uso essa notação, ó, A elevado a menos 1, tá? O que é A elevado a menos 1? É aquela que quando eu multiplico por A, o resultado é I de ordem N. É a matriz identidade de ordem N. Conseguiu entender isso? Então, olha como que eu vou juntar todos esses conceitos ao mesmo tempo para você. Vamos montar essa parada aqui. Vamos montar essa parada aqui, ó. Então, eu quero achar a inversa de A. Então, eu tenho aqui A. Vou repetir ela aqui embaixo. Vou repetir a aqui embaixo. Qual que é a inversa de A? É uma matriz que eu não sei. Eu não sei ainda. Por isso eu vou colocar aqui, ó, A, B, C e D. Afinal de contas, eu não sei ainda quais são os números que tem ali dentro. Eu não sei. Eu só sei que quando eu multiplico ela pela matriz A, o resultado é isso aqui, ó. Esse é o conceito. Esse é o conceito. Isso é o que você está vendo aqui em cima, ó. Multipliquei A por uma matriz que eu não sei qual é ainda. Vai ser a minha inversa. O resultado é uma matriz identidade, ou seja, o elemento neutro das matrizes. Ok, então eu já aprendi a montar. Agora eu vou fazer a multiplicação. Como que eu faço multiplicação de matriz? Agora você tem que prestar atenção, viu? Preste atenção, porque agora multiplicação de matriz é um negocinho mais enroladinho. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira linha pela primeira coluna. Ok? Então, 2 vezes A mais 3 vezes C. Percebeu? 2 vezes A mais 3 vezes C. Eu fiz a primeira linha
vezes a primeira coluna. E isso é igual ao quê? A 1. Esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui. Agora, eu vou fazer a primeira linha vezes a segunda coluna. Tá? Eu vou fazer essa linha vezes essa coluna. Vai ficar 2B mais 3D. Isso é igual ao quê? A 0. Agora, terminei. Ó, eu pego a primeira linha e multiplico por todas as colunas que tem, tá? Eu parei aqui porque acabou as colunas. Se tivesse mais uma coluna, eu multiplicaria por mais uma coluna. Então, pego a primeira linha e vou multiplicando do jeito que você está vendo aqui até esgotar o número de colunas. Esgotou? Passo para a segunda linha. Agora eu vou fazer a segunda linha vezes a primeira coluna. Vai ficar 5A mais 8C. E isso é igual ao quê? A 0. Agora eu faço a segunda linha vezes a segunda coluna. Essa linha vezes essa coluna. Vai ficar 5B mais 3D. E isso é igual ao quê? A 1. O que eu tenho aqui, pessoal? 2 sistemas lineares. Olha aqui. Um sistema linear, 2 sistemas lineares. Eu consigo resolver esses 2 sistemas e acho a minha matriz inversa. Agora eu quero que você preste atenção, porque agora a gente já entrou em sistemas lineares. Tá bom? Então, como que eu resolvo isso aqui, esse primeiro sistema? Eu preciso somar. Pode falar, Wellington. Pode falar. Wellington? Tá liberado o microfone, mas você tem que clicar no seu aí também. Não estamos te ouvindo. Bom, não deve estar. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Sim, pode falar. Boa noite, professor. O Boa professor noite. colocou ali 5B mais 3D, não seria 8D? Ah, sim. Obrigado, hein, Wellington. De fato, ó. Na hora que eu fosse operar aqui, eu ia perceber. Eu ia perceber que eu errei. Mas obrigado por falar, tá? Muito bem. Então, ó, 5 vezes B e 8 vezes D. É isso mesmo. Camarada atento. Parabéns. Muito bom. Então, agora, a gente pode fazer esses 2 sistemas. Como que a gente vai resolver esses 2 sistemas? A gente precisa fazer de uma forma que quando eu somar as 2 equações, eu consigo eliminar uma variável. Se você somar do jeito que está, não dá para eliminar. Não dá. Eu preciso manipular. Manipular essas equações de uma forma que eu consiga eliminar. Como que eu vou manipular elas? Preste atenção. Observe que eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça com a equação toda. Morou na jogada? Eu posso multiplicar, dividir, somar, subtrair. Eu posso fazer o que eu quiser com uma equação, desde que eu faça com ela toda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu quero eliminar a letra A. Tá? Eu quero eliminar a letra A. Então, eu vou multiplicar de cima. Eu vou multiplicar de cima por 5. Eu vou multiplicar de cima por 5. E vou multiplicar de baixo por menos 2. Veja só por quê que vai dar certo. Vamos multiplicar. Eu tenho que multiplicar toda. Vai virar um outro sistema aqui embaixo. Ó. 5 vezes 2, 10A. 5 vezes 3, 15C. 5 vezes 1,
5. Agora de baixo por menos 2. Menos 2 vezes 5. Menos 10A. Menos 2 vezes 8. Menos 16C. Menos 2 vezes 0. 0. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque agora eu somo. E o que vai acontecer? Eu corto o 10A com o menos 10A. Agora eu vou somar 15 menos 16 menos C igual a 5. Tá? Eu não posso deixar a letra negativa, então eu passo o negativo para o outro lado. Então C igual a menos 5. Pronto, já achei o valor de C. Agora eu volto em qualquer uma das equações, coloco o valor de C e acho A. Vamos usar aqui, ó. Então, 2 vezes A mais 3 vezes menos 5 é igual a 1. 2A menos 15 é igual a 1. 2A é igual, o 15 passa para o outro lado, fica positivo. 15 com 1, 16. Então, o A é 16 dividido por 2, que é 8. Pronto. Já achei C e já achei A. Agora, eu vou fazer o outro sistema e acho B e D. Vamos fazer de novo? Vamos manipular de novo? Vamos manipular de novo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou multiplicar a de cima. Por menos 8. E vou multiplicar a de baixo por 3. Eu fazendo desse jeito, agora eu vou cancelar o D. Olha para você ver como é que vai ficar, ó. Vou fazer aqui em cima. Menos 8 vezes 2. Menos 16B. Menos 8 vezes 3. Menos 24D. Menos 8 vezes 0. 0. 3 vezes 5. 15. 3 vezes 8. 24. 3 vezes 1. 3. Corta o menos 24 com o mais 24. Menos 16 mais 15, menos B é igual a 3. Eu não posso deixar a letra negativa. B é igual a menos 3. Pronto. Agora eu pego o menos 3, volto em qualquer um que eu quiser. É claro que eu vou escolher uma mais fácil, né? Vou escolher essa aqui. Onde for B, eu coloco menos 3. Acho D. Então, 2 vezes menos 3 mais 3D é igual a 0. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais 3D igual a 0. O 6 está negativo, passa para o outro lado, vai positivo. O D é 6 dividido por 3, ou seja, D é 2. E acabou. Então, agora eu tenho minha matriz inversa. O que é A elevado a menos 1? No lugar do A, o que eu boto? 8. Aqui, eu achei o A, ó, 8. No lugar do B, eu coloco o quê? Menos 3. Aqui, ó, achei menos 3. No lugar do C, eu coloco o quê? Menos 5. Aqui, ó, achei menos 5. No lugar do D, eu coloco o quê? 2. Aqui, ó, achei 2. Então, essa é a matriz inversa. Você quer tirar a prova? Não dá para a gente fazer aqui. Não dá. Mas se você quiser fazer a prova, faça a prova. Sabe o que você faz? Pega a matriz A, multiplica pela matriz inversa, do jeito que eu te ensinei. Qual vai ser o resultado? Essa matriz aqui, ó. A matriz identidade, né? 1, 1, 0, 0. Ok? Então, olha só. Com esse exercício, eu te mostrei como multiplicar matrizes, o que é matriz inversa, o que é matriz identidade, para que ela serve, e sistemas lineares. Já te demonstrei a técnica da adição. O Kleber levantou a mão e o Elton, por favor.
Habilitem aí, pessoal. Que a gente está apertadinho no tempo. Pronto. Pode falar. Elton, pode falar. Tá aberto aí. Bom, a gente não tá te ouvindo, não. Então, Wellington, pode falar. Vê se você consegue falar. Uhum. Eu acho que agora os Tá, tô três estão ouvindo agora. falando. Pode falar. Eu acho que a minha dúvida, no caso ali, é da maioria. De onde é que o professor tirou para multiplicar tudo isso, aquele -5, aquele 5, aquele -2? Ah, De onde é que sim. que o professor tirou isso? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Olha só. Isso aqui eu faço ao meu bel prazer. É eu que decido. E como que eu decido isso? Veja só. Se eu quero eliminar, eu tenho 2 em cima. Eu tenho 2 em cima e tenho 5 embaixo. Como que eu faço para eliminar? Eu tenho que ter o mesmo valor em cima e embaixo. É só eu multiplicar o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. E com sinal trocado. Se eu multiplico 2 por 5, eu tenho 10. Se eu multiplico 5 por 2, eu também tenho 10. E se ele tem um sinal trocado, eu consigo cortar numa soma. Entendeu? É assim que eu faço. Olha aqui. Olha nesse outro exemplo aqui, ó. Nesse outro exemplo aqui. Por que eu multipliquei o de cima por -8? Porque o de baixo é 8 positivo. Por que eu multipliquei o de baixo por 3? Porque o de cima é 3 positivo. Eles vão ficar com o sinal trocado, eu consigo cortar. Percebeu? Então, eu vou multiplicar o de cima pelo valor do de baixo e vou multiplicar o de baixo pelo valor do de cima. Para que eles tenham o mesmo valor. Entendi. Beleza. Então, vamos seguir, pessoal? Qualquer dúvida que eu não consiga responder aqui, me enviem pelo Teams. Eu tenho prazer imenso de responder, tá? E lá a gente tem mais tempo. Se for preciso, eu gravo vídeo, gravo áudio, não tem problema, viu? Então vamos seguir em frente. As propriedades das matrizes, né? Então, no caso, a soma é comutativa. Se eu somar A mais B, é a mesma coisa de somar B mais A. É comutativa. É associativa. Assim, ó. Se eu multiplico uma constante C, ou melhor, desculpa, se eu somo A mais B, eu tenho uma matriz A e uma matriz B, eu somei A mais B, e depois eu somo com C, é a mesma coisa de eu somar B mais C e depois somar com A. Não tem problema também. Tá? Distributividade pelo escalar. Se eu estou multiplicando por um K qualquer, um K, A mais B, eu posso também multiplicar A por K e depois somar com K vezes B. Ou seja, eu posso multiplicar antes ou depois, que vai dar a mesma coisa também. Agora, a multiplicação de matrizes, que inclusive eu até comentei com vocês quando eu estava falando do Heisenberg e a teoria da incerteza, né? Então, quando você multiplica A vezes B, é diferente de você multiplicar B vezes A. Inclusive, às vezes você consegue multiplicar A vezes B e você não consegue multiplicar B vezes A. Às vezes, A vezes B, você tem lá o número de colunas de A é igual ao número de colunas de B. E quando você vai multiplicar B vezes A, às vezes você não tem. Então é diferente. Eu quero que você entenda que a multiplicação de matrizes, ela não é comutativa. Ok?
Então veja um exemplo aí de multiplicação não comutativa, né? Nós temos aqui, depois vocês podem observar, eu quero chegar nos determinantes aqui. Determinante. Como que eu resolvo um determinante? Tá? O que é um determinante, né? Para que ele serve? Você vai perceber que quando a gente entrar em geometria analítica, determinante serve, por exemplo, para a gente achar a equação de uma reta. Um determinante serve para você encontrar um vetor, o módulo de um vetor, principalmente no plano tridimensional. Você usa determinante para quê? Para calcular a área de um triângulo usando geometria analítica. Olha quanta coisa dá para você usar com determinante, tá? E como que a gente faz o cálculo de determinante? Então, ó, para você entender, a primeira coisa importante é que o determinante de uma matriz unitária, tá? Então você tem aqui uma matriz unitária, certo? Então, por exemplo, A é igual a 15. Só tem uma unidade. Qual que é o determinante? O determinante é o próprio número que está lá dentro. Ok? Como que você faz uma matriz 2 por 2, uma de ordem 2? Você vai fazer da seguinte forma, preste atenção. Você vai fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Ou seja, você vai multiplicar. Então, vamos imaginar aqui essa matriz, ó. 1 menos 3, 2, 1. Então, você vai achar o determinante de A. Então, 1 vezes 1 é 1. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, o determinante de A é 1 mais 6, ou seja, 7. Percebeu? Então, diagonal principal menos diagonal secundária. E uma de ordem 3 por 3? Uma de ordem 3 por 3, você vai usar a regra de Sarri. Tá? É a regra de Sarri. Como que você vai fazer? Então, deixa eu dar um exemplo para você aqui, ó. Então, você tem uma matriz que é assim. 1, menos 2, 3. 4, 2, 1. Menos 2, 3, 1. Como que eu vou fazer o determinante dessa matriz? Preste atenção na regra de Sarri, hein? Isso aqui é importante. Você vai repetir as duas primeiras linhas, as duas primeiras colunas. Repita as duas primeiras colunas. Ó, 1, 4, menos 2, menos 2, 2, 3. Pronto, repeti. Agora eu vou fazer diagonais principais menos diagonais secundárias. Assim, ó. Diagonal principal. 1 vezes 2, 2. Vezes 1, 2. Outra diagonal principal, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vezes menos 2, 4. Outra diagonal principal, ó. 3 vezes 4, 12. Vezes 3, 36. Muito bem. Então, aqui você tem as 3 diagonais principais. Agora, as 3 diagonais secundárias. Eu já vou até fazer o seguinte. Se na fórmula tem o menos, eu já vou trocar o sinal de todo mundo. Assim, ó. 3 vezes 2, 6. Vezes menos 2, menos 12. Só que eu vou colocar 12 positivo. Por quê? Porque se na fórmula é a diagonal principal
menos a diagonal secundária, eu já troco o sinal de todo mundo que fica certo. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 3 positivo, só que eu boto menos 3. Menos 2 vezes 4, menos 8. Vezes 1, menos 8. Só que eu ponho mais 8. Prontinho. Prontinho. Então agora eu consigo calcular o meu determinante aqui, ó. Certo? Então eu tenho, por exemplo, 4 mais 36 dá 40. 40 mais 8, 48. Mais 2, 50. 50 mais 12, 62. Menos 3, 59. Esse é meu determinante dessa matriz 3 por 3. Ok? Não se preocupem que tudo isso que eu estou fazendo ao vivo, eu deixei aqui para vocês estudar depois, ó. Entendeu? Inclusive exercícios resolvidos. Pessoal, eu gostaria de tratar com vocês de teorema de Laplace. Para que serve o teorema de Laplace? É para determinantes de ordem superior, de 4 por 4 para cima, tá? Mas não dá tempo. Eu tenho que dar aula em uma outra sala e eu preciso despedir de vocês dentro de 6 minutos. Mas está tudo escrito aqui que eu já deixei prontinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre cofator, sobre menor complementar, sobre o teorema de Laplace, me chamem no Teams que eu explico para vocês, tá bom? E aí tem também, eu entro em sistemas lineares de uma forma mais profunda em sistemas lineares, inclusive ensino também a técnica da substituição, porque hoje eu só ensinei a técnica da soma, da adição, tá bom? Então, eu não consigo terminar com vocês por causa do tempo. E não se preocupem, como eu mencionei para vocês, na última semana, que não tem conteúdo, eu trago os conceitos mais importantes que eu não consegui dar nas 3 aulas anteriores. Fechado? Então, eu gostaria que vocês dissessem aí para mim como que vocês se sentiram com a nossa primeira aula. Vocês gostaram da nossa primeira aula? Vocês estão se sentindo como? Qual desses ais tem aí que representa melhor vocês? Coloquem aí para a gente poder. Eu quero ler aqui o que vocês acharam das aulas. Ó, tem um aluno ali que chama Euler. Olha, é quase Euler, cara. Tem um matemático que chama Euler. Ó, muita coisa, mas muita coisa boa. Sim. Obrigado, Gláucia. Muito bom. Olha, não tem tempo da gente fazer tanto quanto a gente gostaria, né? Mas é como eu mencionei para vocês, me chamem lá no Teams que eu tenho o prazer de ajudar. E na última aula nossa a gente vai revisar. Eu vou colocar entre as coisas para revisar o teorema de Laplace, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria aqui de dar alguns recados finais. Não deixem de fazer as autoatividades. Utilizem a trilha de aprendizagem, por favor, tá? Lá é muito importante vocês entrarem. Utilize os canais de atendimento. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para servi-los. E uma frase de Gauss, que é o príncipe da matemática, né? Não é o conhecimento, mas o ato de aprender. Não a posse, mas o ato de chegar lá que concede a maior satisfação. Então, pessoal, eu tenho certeza que todos vocês vão compartilhar da mesma alegria e satisfação que todos nós, por terem chegado lá com o conhecimento, tá bom? Bons estudos para vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa primeira aula.
Passo a palavra para a professora. Muito obrigada, prof. Excelente aula. Me diverti com os comentários aqui no chat. Só me lembra o período da faculdade, quando bate desespero. Mas se não é assim, você não está fazendo faculdade direito. Tem que dar uma emoçãozinha, tem que ter um calorzinho de emoção, mas vai dar certo. Um comentário que eu achei interessante que o acadêmico colocou, que ele leu a primeira unidade antes da aula, e aí ficou mais claro ao assistir. Então é interessante que vocês façam leitura do material previamente, até porque vocês já vão vir com as dúvidas e o professor já pode acabar solucionando, tá? Pessoal, assim como não teve código de entrada, não vai ter de saída. Não se preocupe com relação a isso, porque o erro foi no aplicativo. Conversei com outros professores, mesma situação, e até aqueles que conseguiram gerar, os alunos não estavam conseguindo colocar, porque dava erro. Então, não se preocupem, assim que vocês entram, já fica também salvo no Teams. E essa frequência que a Uniaselv faz é mais uma forma para verificar e analisar a participação de vocês nos encontros, tá? Não é um fator que vai reprovar vocês. É mais um fator para participação e para ver o que é que pode melhorar e mudar. Boa semana, bons estudos e qualquer coisa, podem mandar mensagem no chat, podem mandar mensagem no Fale com o Mediador. E até semana que vem. Obrigada, prof. Tchau, tchau.